Fred está se recuperando de uma forte virose, ainda está aí com a voz rouca, meio embagada, e a gente fica na torcida para que ela se recupere com a máxima brevidade possível, né? Bom, 7h mais 3 minutos na região do Cariri. O que está acontecendo com Missão Velha, meu caro Ronaldo Campos? Que ninguém ouve falar de ação administrativa, ninguém percebe na seara política, ninguém sabe o que está realmente sendo vivenciado pela população missão-velense dentro desse espectro de governo tapa-buraco, após decisões judiciais no campo do eleitoral, que impediram, né, que Washington Fechini assumisse a prefeitura após as eleições do ano passado. E nós sempre dissemos no Bom Dia Cariri que o candidato do MDB estava inelegível, não seria empossado, e a nossa fala foi corroborada pelas decisões da Justiça Eleitoral, né? Nós temos um governo tampão sendo realizado em Missão Velha, e esse governo tampão parece que vive o ostracismo. Estou enganado, meu caro vereador Eduardo Honorato, já está conosco às 7h mais 4 minutos. Bom dia, vereador Eduardo Honorato. Qual é a sensação que Missão Velha tem a partir desse governo tampão ora em curso? Porque a imprensa sente um ostracismo. O desaparecimento de Missão Velha da seara da discussão política na região do Cariri. Bom dia, vereador Eduardo. Seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Crispim. Bom dia, Ronaldo, Regis Santos, Joel, meu amigo Moisés. Bom dia a todos os ouvintes do programa Bom Dia Cariri. E um bom dia todo especial para o nosso povo, da nossa querida, sofrida, mas querida e amada Missão Velha. Primeiramente, Crispim, agradeço a oportunidade de trazer à baila algumas situações do nosso município. Como você disse, Missão Velha vive no esquecimento. Nos últimos anos, culminou nesse ano de 2021. E a situação cada vez piora, cada vez fica mais difícil em todos os âmbitos administrativos. Não é apontar e escolher uma área, não. Pode-se verificar que é praticamente em todas as ações. E, naturalmente, essas ações ineficazes, essas ações que não trazem resultados positivos, só colocam, infelizmente, a nossa querida Missão Velha na periferia da região do Cariri. Por mais que o Poder Legislativo, por boa parte dos seus vereadores, façam o enfrentamento, façam a busca, mas, infelizmente, nesses últimos anos, e volto a dizer, e sobretudo agora, com essa gestão interina, a atuação administrativa de Missão Velha é desastrosa. Infelizmente, colocou Missão Velha dentro de um buraco administrativo. O que é lamentável, diga de passagem, meu caro vereador Eduardo Honorato. Mas quando o senhor coloca que Missão Velha está na periferia da região do Cariri, a periferia das discussões, o que o senhor quer dizer, né, de forma mais clara para a nossa audiência? Porque pode ser interpretado de várias maneiras, né? Eu queria que o senhor explicasse esse termo estar na periferia aos ouvintes do Bom Dia Cariri. Olha, Crispim, o termo usado periferia da região do Cariri é porque Missão Velha hoje, infelizmente, não participa de forma efetiva das discussões políticas da região do Cariri como protagonista, como município, como um ente que tem o poder de apresentar propostas, decisões, encaminhamentos. Missão Velha, nesses últimos anos, vive e habita a região do Cariri, muitas das vezes como um mero figurante, muitas das vezes para fazer volume quando se precisa montar um certo número de municípios para participar de tal ação. Missão Velha precisa resgatar o seu papel de protagonista na região do Cariri. Missão Velha é conhecida, meu amigo Roberto Crispim, meu amigo Ronaldo Campos, como a porta de entrada do Cariri. E se o Cariri
tem a Missão Velha como a sua porta de entrada, não pode ficar o município na situação desastrosa e na situação de abandono administrativo que se encontra atualmente. O termo periferia é nesse sentido. Geograficamente muito bem localizada, é centro, mas quando se fala dentro das discussões políticas, no âmbito do poder, a Missão Velha pode ter certeza que hoje habita dentro de uma região periférica. Vereador, o governo está sendo realizado por uma gestão tampão, essa que é a realidade. Né? E quando a gente diz que é uma gestão tampão, a gente não quer, de forma nenhuma, diminuir a potencialidade desse mesmo governo. Mas é o fato. Nós tivemos uma eleição complicada, que resultou na impossibilidade de posse de um gestor constitucionalmente eleito, e aí a Justiça determinou que a presidente da Câmara assumisse, evidentemente, a governabilidade para que não houvesse lacuna na chefia do Executivo. Teremos uma nova eleição em Missão Velha, pelo menos está pautado nesse sentido, né? E isso acaba gerando sabores dos mais diversos, politicamente e administrativamente falando, né? Eu tenho muitas fontes em Missão Velha e escuto dessas minhas fontes que, a bem da verdade, o governo estaria sendo tocado por mãos outras que não da vereadora eleita para presidir a Câmara Municipal e que, ora, está na chefia do Executivo. Qual é a realidade dos fatos nesse sentido? Quem está governando, na verdade, Missão Velha nesse momento? Crispim, como você bem disse, a nossa colega vereadora, dona Nazinha, ela foi eleita presidente da Câmara e, naturalmente, por conta das circunstâncias políticas e também da obrigação jurídica, ela se tornou prefeita interina do nosso município, aqui da nossa querida Missão Velha. Infelizmente, o que se observa em Missão Velha, além dessa situação de não se observar ações positivas, ações no sentido que tragam desenvolvimento, que traga algum tipo, pelo menos, de alento nesse governo interino para que a população possa ter um fio de esperança em Missão Velha. Além disso, difícil chegar para você, não estou dentro da estrutura administrativa da prefeitura, dizer realmente quem é que se manda lá. Mas, seja lá quem esteja fazendo isso, está fazendo muito mal feito. Não, o senhor está na política de Missão Velha, o senhor tem mandato concedido pela sociedade, o senhor discute com a sociedade as questões da política local e isso deve lhe ofertar, evidentemente, algum conhecimento. Né? Pelo que o senhor ouve falar, há uma interferência doméstica na gestão, ora vigente no município? Pelo que se escuta falar, sim. Agora, como eu lhe digo, né, Crispim? É difícil eu chegar e comprovar isso, né, documental, porque não estou dentro da estrutura administrativa, né? Sobretudo nesses últimos meses também precisei fazer algum afastamento por conta de um problema de saúde. Não posso lhe afirmar categoricamente que fulano de tal é quem interfere diretamente. Evidentemente existe toda essa situação que se comenta no nosso município. Perfeito. Nós tivemos no governo Lúcio Alcântara o senador Tajeressati, à época, se manifestando publicamente nesse mesmo sentido. Dizia Tasso, tem uma interferência doméstica na gestão do Lúcio, isso atrapalha o governo, isso inclusive fez com que houvesse um rompimento do Lúcio para com o Tajeressati, do Tasso para com o Lúcio naquela ocasião. Enfim, Ronaldo Campos, 712, também participa dessa discussão com o Eduardo Honorato. Bom dia, meu querido amigo e vereador de Missão Velha, Missão Velhense, Eduardo Honorato, Eduardo de Tica, Eduardo de Chico Paulo. Eu acho que a mãe do Eduardo Honorato deu uma chamada nele, porque ele botava só Eduardo de Chico Paulo. A mãe dele deve ter dito, Bia, eu não sou sua mãe não, meu filho, bota aí de Tica também. Aí ele acabou colocando aí nas redes sociais. Brincadeira, viu, Eduardo? Mas assim, lá na questão do Lúcio Alcântara, era o Léo Alcântara, o filho, e deputado, depois se transformou em deputado federal, ou já era deputado federal, que fazia interferências no governo do Lúcio Alcântara. Ou seja, tinha ações
dentro da máquina administrativa, fazia interferências no governo, e lá na cidade de Missão Velha, o que corre a boca miúda, e aí não tem como a gente dizer que não estão se falando isso, porque estão falando isso nas praças, nas redes sociais e por aí vai. Que há interferência sim do ex-prefeito, que é genro da dona Nazinha, e aí é perfeitamente, se a gente for analisar a fundo, for desmiuçar a coisa, a gente vai perceber que pode sim estar acontecendo isso. Até porque o ex-prefeito apoiou uma outra candidatura que não tinha como acontecer. Por quê? Porque tinha problemas na justiça, e a gente falou isso aqui, Roberto frisou muito bem. Agora o povo missãovelense também escolheu errar. Essa é a realidade da coisa. O povo de Missão Velha preferiu ir na dúvida. E foi na dúvida, e está o problema que está em Missão Velha. Então, se falta algum... Mas aí é uma garantia constitucional que precisa ser respeitada, diga de passagem. Exato, correto. O povo tem o direito de escolher. Se quer errar, erre. E errou feio, porque votou em um candidato que estava inelegível. Ah, Ronaldo Campos, o povo foi levado ao erro. Provavelmente sim, sabe, Roberto e Eduardo? Provavelmente sim. Mas esse erro custou muito caro. Nós estamos com 6 meses de governo, ninguém vê nenhuma ação mais profícua do governo missão-velhense, essa que é a grande realidade. Pelo contrário, o que se escuta é que há interferências domésticas na gestão da dona Nazinha, que não era para estar nem lá se a população tivesse escolhido um candidato que fosse elegível, que tivesse condições de ganhar e assumir o cargo. Como vai haver eleições suplementares, quem sabe se agora a população não acerta? Essa que é a grande pergunta. Agora, Eduardo, o que é que se falta mais em Missão Velha? Em que a população reclama mais e reivindica mais em termos de políticas públicas? Eu gostaria de saber disso. Ronaldo, primeiramente um forte abraço, dizer que tenho uma amizade, um respeito muito grande por você e pelo seu trabalho. Obrigado. Na grande verdade, meu amigo Ronaldo, a recíproca é verdadeira. O povo da nossa querida, obrigado, o povo da nossa querida Missão Velha, ela requer e é carente de várias políticas públicas, das mais variadas. Dá para citar algumas, mas não tem propriamente daquela específica. Naturalmente, o carro-chefe sempre é a questão da saúde, da educação, mas o nosso município, Ronaldo, se você entra em Missão Velha hoje é uma cidade, em termos estruturais, uma cidade que foi abandonada. Você olha os prédios públicos, por exemplo. As praças de Missão Velha, as praças públicas, todas elas, na sua maioria, nem grande maioria não, nem maioria não, todas elas são praças deterioradas, praças sem estrutura alguma, escuras, mal pintadas, mal conservadas. Se você vai na rodoviária, é uma rodoviária fedenta, é uma rodoviária caindo aos pedaços. Se você olha o mercado público, uma obra que já tem praticamente uma década do início da sua reforma e até hoje os permissionários e a população em geral não têm condições de acessar esse bem público. A educação do nosso município, por mais que os professores, que os profissionais da educação se esforcem, se dediquem ao máximo, sejam valorosos, mas falta o apoio, falta o incentivo, as escolas não são reformadas, os profissionais não recebem o apoio mínimo para desenvolver suas atividades, sobretudo num período desse como pandemia. A questão da infraestrutura na zona rural, meu amigo Ronaldo, praticamente todas as estradas rurais do nosso município estão intransitáveis, seja pelo esburacamento das estradas, seja pelo mato que está praticamente fechando, e muitas das vezes vem aquela desculpa de sempre, que desde 2017 vem essa desculpa.
é porque está chovendo. Mas isso é conversa, porque em novembro, em dezembro, normalmente não chove na nossa região. Se chove, chove muito pouco. E as estradas já estavam ruins. O que acontece no período do inverno, já está com alguns dias que deu uma trégua, infelizmente, às chuvas, que bom é que chova mesmo, mas o que falta é planejamento, o que falta é gestão. E assim, Ronaldo, esses praticamente são os carros-chefe. É a questão da saúde, que, sobretudo, quando se fala na questão lá do atendimento básico nos PSF, nas unidades básicas de saúde, a gente já fizemos várias denúncias, já fiscalizamos várias vezes a falta de medicamentos, falta de médicos, de odontólogos. Você parte para a educação, toda essa falta de estrutura, uma dificuldade para entregar um kit da merenda escolar. Nós estamos na metade do ano, meu amigo Ronaldo, foi entregue um kit. Eu até entendo que um kit de merenda escolar não é uma cesta básica, mas há que ter continuidade na entrega desses produtos. A infraestrutura de Missão Velha, isso daqui não é conversa de vereador de oposição. Qualquer cidadão anda em Missão Velha e vê a cidade praticamente toda no escuro, as ruas praticamente todas esburacadas. Isso na sede, porque se andar na zona rural é praticamente intransitável. E nesse ponto, meu amigo Ronaldo, a necessidade, sem falar que, infelizmente, o nosso município não oferece muito, no momento, não oferece muita perspectiva, sobretudo para a população jovem, na idade ativa, de ter emprego, de ter renda. Resumo da conversa, Ronaldo, a Missão Velha precisa ser refundada. A Missão Velha precisa passar séria, comprometida. Porque eu digo a você e digo com plena convicção, quando você negligencia o seu desenvolvimento, você está negligenciando o seu povo. E é isso que acontece em Missão Velha. Vereador, aí deixa eu aproveitar essa pergunta que o Ronaldo fez. Na verdade, quero aproveitar o preâmbulo que o Ronaldo fez antes da indagação, né? Porque nós tivemos eleições democráticas em Missão Velha. E a população de Missão Velha, evidentemente, acompanhou os 4 anos da gestão do prefeito anterior. Então, a população de Missão Velha sabe se houve avanços ou se houve estagnação nos diversos setores administrativos. Nós acompanhamos grande parte da gestão pública por meio das denúncias que chegaram ao Bom Dia Cariri. Várias relativas ao setor da saúde. As mais preocupantes denúncias sempre vieram do setor da saúde. Problemas no hospital que não funcionava, problemas relacionados a postos de saúde no interior do município, divergências das mais variadas dentro desse campo. E mesmo assim, a sociedade missão-velhense optou por aprovar o candidato apoiado pelo gestor anterior. Eu lhe pergunto, evidentemente uma ação democrática. A população compareceu às urnas, fez a sua escolha. Ronaldo pontua como escolha equivocada, até porque o eleito não assumiu por problemas jurídicos, por pendências jurídicas no campo eleitoral, estava inelegível e nós sempre alertávamos essa inelegibilidade, confirmada pela Justiça Eleitoral de passagem, né? Mas o que foi que faltou para a sociedade compreender não apenas a inelegibilidade, né? Mas todas as deficiências que esta mesma sociedade apontava durante o governo passado. Que alguma coisa é errada aí, né? Essa conta não fecha. Como é que a sociedade reclama, mas vota no candidato apoiado pela gestão que não fazia por onde merecer os aplausos da própria sociedade? Tem alguma coisa errada nessa conta, não tem? Certeza. Com toda certeza, Cris, é uma conta errada, mas naturalmente de difícil explicação. Né? Eu digo no sentido de difícil explicação no quesito vontade popular na questão do voto. Basta ver a situação a nível federal. Né? Essa questão da escolha do voto é uma escolha que permeia por vários quesitos, várias questões, e sempre parte muito da questão pessoal de cada um. É difícil a gente chegar e dizer o porquê vota num ou não vota em outro. E é difícil dizer isso, né, Crispim? Porque você compreende muito bem que a escolha de um candidato
ela permeia por várias situações, né? O eleitor não é tão fácil de você tabelar ele em apenas uma vertente. Ele analisa por vários pontos, e principalmente a política do interior. Tem a questão do favor, do parentesco, tem a questão da amizade, e tudo isso pesa na hora da escolha do voto. Sem dúvida, sem sombra de dúvidas. Diante dessa realidade que atravessa a Missão Velha, nós temos aí 6 meses de governo tampão, né? É muito importante lembrar que quem está prefeita do município não foi eleita para essa função, foi eleita para a vereança, para representar a sociedade junto ao poder legislativo do município. Então pode ser, evidentemente, que não haja o preparo desta pessoa a estar ocupando o cargo que ocupa, essa é a realidade, e essa ausência de preparo pode ser um fator determinante para essa sensação que há em Missão Velha de estar no município na periferia do Cariri. Agora, é importante que a pessoa esteja pelo menos ladeada por figuras com competência para exercer funções em secretarias da administração pública, né? Porque não há percepção de crescimento ou de vida, eu vou chamar dessa forma, vereador, não há percepção de vida ativa no campo político apenas. Não se percebe vida na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, na área da agricultura. Quer dizer, parece que o município está dormente na sua totalidade, né? Crispim, infelizmente o que você fala é uma realidade. A colega vereadora, que hoje é prefeita interina, naturalmente todos os 13 vereadores que foram eleitos o ano passado, eles foram eleitos para serem vereadores. Mas tinha, na época, a possibilidade de qualquer um dos 13 vereadores assumir o posto de prefeito interino. E qualquer um que se dispôs a fazer esse enfrentamento deveria, pelo menos em tese, ter um mínimo de planejamento, ter um mínimo de competência, tanto sua e, como você disse, está arrodeado, no dizer popular, de pessoas competentes, de pessoas que possam lhe auxiliar para que você faça uma condução, pelo menos ali, transitória, de uma forma satisfatória. Agora, uma observação, viu, Crispim? Aí volta ainda aquela questão, você falou no começo, na questão da interferência dentro da gestão municipal, uma interferência familiar. Veja bem, a prefeita é uma prefeita interina, a vereadora, e naturalmente foi eleita presidente da Câmara, nem precisa estar repetindo que isso a leva a exercer o cargo de prefeito interino. Só que a estrutura administrativa do município de Missão Velha é praticamente a mesma. Posso estar enganado aqui, porque muitas das vezes passa pelo sentido e o juízo, às vezes, nos trai um pouco. Mas eu não tenho notícia, meu amigo Crispim, meu amigo Ronaldo, ou da nossa Missão Velha, que dentro da estrutura de primeiro escalão de secretários tenha mudado algum. Talvez o de agricultura mudou, que eu tenha conhecimento, mas você olha, da saúde é a mesma, de ação social é a mesma, de administração, de infraestrutura, de assistência social, de educação. Quer dizer, a estrutura administrativa é a mesma. O que é que transparece? O que é que transparece não? O que é que se observa em Missão Velha? É uma continuismo da gestão. Justamente, é uma continuidade desastrosa da gestão passada. Infelizmente, é uma versão piorada do que já não prestava. Mas aí eu vou fazer uma observação. Aí a culpa não foi tão somente, com todo respeito, à população de Missão Velha. A população escolheu errado. Isso é fato. Não porque ela não tivesse o direito de escolher, mas porque escolheu um candidato que já vinha com problemas na justiça, tinha em torno de 98% de chance de não ser diplomado, e como de fato não foi, tem novas eleições aí sendo marcadas, mas com tudo isso, quem estava no jogo político, quem estava
disputando, sabia exatamente do que estava acontecendo, sabia exatamente quais seriam os próximos passos ou as próximas mexidas no tabuleiro desse jogo. Se tem alguém que é culpado, mais do que a população que errou na escolha por equívoco ou porque foi induzida ao erro, foram os vereadores que escolheram um presidente da Câmara ou a presidente da Câmara, sabendo que esse presidente inevitavelmente iria assumir a prefeitura municipal da cidade. Ou por um mês, por 2, por 10, mas iria assumir. Então, foi realmente uma grande articulação para o continuismo, ficar tudo do jeito que já estavam. Não teve renovação por conta disso, por conta dessa manobra institucional dos vereadores da base de situação do ex-prefeito. Quanto a isso aí eu não tenho nem dúvida. Agora a população amarga. E a população também tem que saber, tem que escolher, que tão importante quanto escolher o prefeito, meu caro Eduardo, é escolher também o vereador. Porque nesse caso, a responsabilidade em pelo menos 50% do que não está acontecendo é dos vereadores que votaram numa pessoa para ser o presidente da casa que não iria ser, iria assumir um outro cargo. E a gente sabe que houve uma articulação muito bem feita, inclusive para o primeiro vice-presidente assumir a Câmara Municipal. Ronaldo, o Rodrigo Wagner faz uma observação interessante. Diz aqui o Rodrigo: talvez a prefeita, sendo sabedora que sairá do cargo pelas eleições complementares, não queira se comprometer com ações mais contundentes. Sabemos que as ações sem planejamento deixam resquícios jurídicos por muito tempo após a gestão. Pode ser também, evidentemente, que esse apontamento do Rodrigo Wagner seja o fator determinante para esse ostracismo que é percebido na gestão tampão, ora em curso do município de Missão Velha, né? Roberto, mas é muita ausência, Roberto. Roberto, é muita ausência em todos os campos, até numa reunião que tem de governo do Estado ou de representantes do governo do Estado no Cariri, como aquela reunião que houve no Crato com relação ao aterro sanitário, com outras reuniões que estão acontecendo aqui no Cariri, simplesmente Missão Velha nem vai e nem manda representante. Ou seja, a dona Nazinha sequer aparece, ninguém sabe nem como ela é, e nem manda um representante. Para aí, não tem um secretário de governo? Não tem um secretário da pasta do assunto que está sendo discutido para pelo menos mandar esse secretário ir representar o município? É muito complicado. Ô Crispim, se você me permitir, Crispim, só para... Sem dúvida. Será rápido, será breve. Sobre o penúltimo comentário do nosso amigo Ronaldo. A questão da escolha, que já tenho comentado com você, a questão da escolha do voto através do eleitor. Né? Volto a dizer, o eleitor é levado a votar em determinado candidato pelos mais diversos motivos. Né? E muitas das vezes o eleitor também é enganado. Muitas das vezes o eleitor ele é induzido ao erro. Evidentemente, não se pode dizer que isso é na sua plenitude, mas eu acredito que o eleitor, na hora da sua escolha em determinado candidato, a nível municipal, estadual e federal, ele faz uma série de avaliações, as mais diversas e muitas de cunho pessoal. E aí ele toma a sua decisão de acordo com aquilo que ele acha ou mais conveniente, ou mais apropriado para o município, ou até mesmo de acordo com os seus interesses. As variáveis são aí extensas na hora do eleitor escolher o seu voto. E isso a gente tem que respeitar. Nós vivemos em uma democracia, precisamos zelar cada vez mais por ela, e o povo sempre, na eleição, em qualquer ponto, mas estamos falando aqui da eleição, o povo ele é soberano na eleição para escolher o candidato, seja ele qual for, a característica que tiver, está lá, coloca o nome no crivo popular da eleição, e aí a população cabe
aos candidatos, durante a campanha, apresentar as suas qualidades, apresentar os seus planos de trabalho, tentar convencer que aquela coligação, aquele determinado candidato é o mais viável para o município. Eu acho que é isso, né? Sem dúvida. Vereador Eduardo Honorato, muito grato pela participação ao Bom Dia Cariri. Espero que o senhor retorne com brevidade. Eu sei que o senhor está convalescendo de uma cirurgia e a gente deseja que essa convalescença seja a mais breve possível, repleta de muito sucesso. E aguardamos a possibilidade do senhor estar, em outra ocasião, ao vivo conosco, ampliando essa discussão relativa às questões políticas e administrativas de Missão Velha aqui no Bom Dia. Certeza, Crispim. Logo, logo estarei aí, farei com o maior gosto essa participação presente. Só mandar aqui um abraço para toda a turma boa de Missão Velha. E aqui, Crispim, agradecer de coração ao povo de Missão Velha pela enxurrada de mensagens, seja de vídeo, de áudio, escritas. No último dia 28, fiz uma cirurgia de transplante renal. Graças a Deus, uma cirurgia bem sucedida. Estou me recuperando bem e agradeço as orações, as preces, os pensamentos positivos de toda a população missão-velhense que canalizaram para a minha pessoa e com toda certeza essas ações foram muito positivas, foram determinantes para que tivéssemos um processo cirúrgico e pós-cirúrgico com bastante êxito. Um abraço, Crispim, um abraço, Ronaldo, um abraço ao povo da nossa querida Missão Velha e dizer, Crispim, que nós estamos na luta, fazendo o enfrentamento para que a nossa Missão Velha, na maneira que eu falei, sair da periferia da região do Cariri e assumir o seu protagonismo aqui no Cariri. Um abraço, Crispim. Um abraço ao vereador Eduardo Honorato, muito grato pela participação. É só sair da janela e numa outra ocasião nós o teremos mais uma vez participando aqui do programa. A gente sai de Missão Velha e vai direto ao Crato, porque em Crato